Quem pode impedir o que está por vir a esse mundo? Alguns irmãos, eles dizem, não, nós vamos orar, nós vamos invocar o Senhor, nós vamos clamar para que o mundo tenha um outro desfecho, que tenha uma outra tomada. Mas, queridos irmãos, essa oração não será atendida, sinto falar, jejum também não serão recebidos a respeito disso. Porque esse mundo ele já foi traçado um caminho para ele. Lá no livro de Daniel, há 2.500 anos atrás, Deus chamou esse profeta e falou, vem cá que eu quero te mostrar algo para o futuro, vem cá que eu quero te mostrar para o meu povo, vem cá que eu quero te mostrar o que vai acontecer, eu quero que o meu povo saiba, eu quero que o meu povo de antemão entenda o que vai acontecer. Então, queridos irmãos, nada vai impedir o que vem por aí e o que vai acontecer. Agora, o que precisa ser feito? O povo do Senhor está ciente do que vem, das profecias, do que vai acontecer. É isso que cabe ao povo de Deus. Impedir não vai adiantar. Assim como a gente está falando que Jeremias profetizou que a Babilônia ia levar todo o povo judaico para a Babilônia. Assim como Jeremias, irmãos, profetizou que Nabucodonosor ia levar aquele reino do sul, que ia levar os judeus todos, ia governar sobre eles. E o povo disse, não, de maneira alguma o Senhor fará isso conosco. Mas o Senhor usou o seu profeta e avisou, isso vai acontecer. Não tem volta. Se Deus fala que vai acontecer, não tem volta. E principalmente quando já está escrito. Existe a profecia de Daniel, de mais de 2.500 anos, que diz o que vai acontecer, os impérios que vão se levantar, que se levantaram até hoje. Qual foi o primeiro império que Deus vai mostrar para Daniel, que é a Babilônia, a cabeça de ouro. Depois esse corpo vai ser montado até os pés, que é barro misturado com ferro, que será destruído. Aqui na palavra diz, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés, parte de ferro e parte de barro. E aí ele diz que estava olhando tudo isso, de repente, uma mão, quando uma pedra sem mão feriu a estátua nos pés de ferro e o barro esmiuçou. Então, nós estamos vendo que esse reino que nós estamos olhando aqui em Daniel são impérios que surgiram. Então, isso aqui que nós estamos vendo são impérios que surgiram realmente do jeito que Deus falou para Daniel. Primeiramente, mostrou a Babilônia surgiu, cabeça de ouro, poderosa, levou os judeus cativos, mesmo quando eles falaram, nós não iremos para a Babilônia, Deus não vai fazer isso conosco. Deus é Deus, quando Ele entrega a sua palavra, Ele vela sobre essa palavra para cumprir. O que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amêndoa. Pois é, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus, Ele vela sobre a palavra. Ele tem um trabalho de preparar as escrituras, deixar para mim, deixar para você, para a gente entender o final. Porque Deus, Ele pega o início de tudo e já mostra o final. Ele já faz um pacote só. Não tem para onde ir, não tem mais o que fazer. O que nós precisamos entender dentro dessas escrituras é que nós temos um Deus que descreve o futuro. Você querendo ou não, nós temos um Deus que já escreveu o futuro. Porque para Ele não é passado, presente, meio, tudo é uma linha reta. E Ele já descreveu aqui nas Escrituras. E nós só estamos acompanhando. Nós não conseguimos mudar a história. Nós só podemos acompanhar. Agora, o que nós podemos é reler, ler, reler, compreender, para seguirmos nessa trajetória
bem, caminharmos bem dentro das Escrituras e fazer tudo aquilo que o Mestre está orientando para que seja feito. Então nós temos um Deus que ele permite que reinos se levantem, que reinos caiam, e dentro das Escrituras ele foi preparando esses reinos. Então nós vamos vendo reinos que vão se levantando, e o que eles fazem? Eles vão sempre estar ali contra Israel, atacando Israel, o Senhor vai permitindo, ora eles vão para o cativeiro. Então nós vamos ver que Deus levanta reinos que subjugam Israel até o fim. E assim é contada a história. E quando nós olhamos para o agir de Deus, nós vamos ver que forma Deus age, que ele vai surpreendendo o homem de maneira que a gente não consegue imaginar. Um cativeiro é o cativeiro do Egito. Como é que pode? O povo vai para o Egito. Deus levanta um homem chamado José. Mesmo todo o povo ali no Egito, Deus vai usar José e ele vai ser o segundo homem ali. Deus vai trabalhar, vai trazer o povo dele ali, vai alimentar, a fome vai passar e o povo vai sobreviver. Quando esse povo se multiplica de uma forma tão grande, o que Deus faz? Deus pega aquele povo que se multiplicou tão grandemente e é subjugado por Faraó. Deus levanta do impossível, irmãos, do impossível. Porque é um decreto que diz que todo menino que nasça dos hebreus precisa ser sacrificado. E de repente nasce um menino chamado Moisés e consegue ser mantido escondido. E quando ele é jogado no mar, que não tem mais jeito, ele vai num cestinho que a mãe prepara, a irmã acompanha, e ele é resgatado pela filha do seu algoz. Ele é resgatado pela filha de Faraó. Esse menino é criado com toda a pompa no Egito. Esse menino é criado como se fosse um egípcio. E Deus, na hora certa, depois de Faraó ter tido todo esse trabalho, pega esse menino, e é esse menino chamado Moisés que vai salvar todo o seu povo. É aquele menino que era príncipe, mas que se põe a favor dos hebreus, dos escravos. E é esse menino chamado Moisés que Deus vai usar para livrar todo o seu povo. Você entende o que Deus faz? O Faraó cuidou daquele que ia salvar todo aquele povo que ele fazia escravo. Deus, ele vai levar um povo em uma direção que aparentemente é de morte. O povo que sai do Egito se depara com o quê? Com o mar vermelho, com o mar diante de si. Meu Deus, é a morte. O que se faz diante de um mar? E Deus olha para aquele povo e Moisés pergunta: e agora, o Senhor? Toque nas águas. E as águas se abriram e o povo conseguiu passar. Mulheres, crianças, animais, com seus objetos, conseguiram atravessar o mar. E guerreiros, lutadores, egípcios que vinham em perseguição, pereceram ali. Irmãos, eu só quero que você entenda o agir de Deus dentro dessa história. É Ele que comanda toda a história. Ele disse aqui em Daniel os impérios que iam se levantar. E até então nós estamos vendo esses impérios. Mas apesar desses impérios estarem atuando na força do adversário, nós temos um Deus
que faz surpresa no meio do mar, que faz surpresa para o seu povo atravessar, que surpreende Faraó, que vai lá e abençoa um egípcio, não, que abençoa um hebreu, cuida dele e ele é preparado dentro da corte real para resgatar os escravos. Nós vamos ver um Deus que passa por dentro do deserto com seu povo durante 40 anos. E ali ele vai saciar, ele vai alimentar, ele vai tratar, ele vai trabalhar com o seu povo, queridos irmãos. Então a gente fica olhando e vendo como Deus nos surpreende com a sua ação. Como que a gente vai entender? A gente lê aqui, nós estamos lendo a Escritura, tentando entender as profecias que vão acontecer, como vai surgir, como será. Mas é difícil conseguir acompanhar o raciocínio, o entendimento de Deus, porque Ele sempre será maior no seu agir. Ele sempre vai fazer, meus irmãos, esses adversários que estão aqui, esses reinos que começam ali na cabeça de ouro e termina ali nos pés de barro, Ele sempre vai fazer com que esses reinos fiquem boquiabertos com os milagres, com a ação que Ele realiza. A gente olha aqui nesse reino também dos Medo-Persas, nós vamos ver que em um momento aqui, queridos irmãos, um homem falou: vou destruir todos os judeus, vou destruir todos aqueles que estiverem aqui. O nome dele é Amã. Então, Amã, ele ia destruir todo o povo judeu. Mas Deus já tinha um plano, irmãos, um plano perfeito. Quem vai? É isso que eu falo. Vê se alguém consegue compreender essa mente. Deus prepara uma moça simples, órfã. Deus a levanta, prepara e ela se torna a rainha. Ela se torna uma monarca dentro do povo medo-persa, desse império. Essa mulher se torna uma monarca. E o seu esposo é um governante forte. E de repente, aquele homem chamado Amã prepara tudo e deixa tudo pronto para que os judeus sejam exterminados. Eles vão jogar sorte. Já tem o dia de destruir todos. Vou jogar aqui o Purim. Vou destruir todos os judeus. E Deus já havia preparado uma mulher que eles conheciam como Esté, que ninguém sabia a sua procedência, porque Deus ele vai agindo no calado, no quieto, e ninguém consegue entender. E de repente, a Esté se levanta, arradaça para os judeus, se levanta e consegue dar uma reviravolta naquela situação. Deus levanta essa mulher que era uma plebeia. Deus a leva para o palácio e faz com que ela salve a vida de todos os seus irmãos judeus. É isso que eu falo. O plano de Deus, ele corre dessa forma. Ele corre dessa maneira. E aí nós entramos aqui no livro de Daniel, que diz que no final uma pedra vai ser cortada sem mãos, milagrosamente. E essa pedra vai bater no último império, o império que está diante de nós. Daqui uns dias, um império vai se levantar. Um império mundial que vai governar onde Deus vai permitir, que alguns não vão ficar debaixo do seu governo, que serão aqueles que Deus vai permitir. Então nós não sabemos com clareza, com exatidão, até que chegue o dia que isso vai acontecer. Mas nós sabemos que Deus vai surpreender. Lá em Apocalipse diz que
João vai escrever algo que é dito pelos anjos. E o Senhor diz para ele, não escreva isso. Há coisas no Apocalipse, há muitas coisas no Apocalipse que nós não sabemos, que não nos foi revelado. Mas não nos foi revelado porque Deus tem um intuito nisso, trazer surpresa para o inimigo. Irmãos, o nosso Deus é um Deus soberano que age. Então eu quero trazer essa mensagem para os irmãos para que vocês não tenham preocupação. Há uma história que já foi escrita. Você está dentro dessa história até o final. Qual o papel que o Senhor escolheu para você? Eu não sei. Mas o papel que o Senhor escolheu para você, faça o bem feito. Há um papel que Deus escolheu para mim. Qual é? Estou tentando entender. Mas que eu o faça bem feito. Cada um estará no lugar certo, no momento certo, que o Senhor tem preparado. Isso você não tem que se preocupar, porque nós estamos dizendo, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos. Esse é o nosso coração de adoradores, de servos, de participante nesse reino. Quando o Senhor nos chamou, nós entregamos as nossas vidas para servi-lo, para estarmos nesse reino. Então, não há de ter medo, porque o Senhor não deve nada a ninguém. Ele sabe aonde cada um vai estar. José, o segundo lá no palácio. Moisés reinou lá no palácio, foi para o palácio. Mas havia um povo, havia sua mãe que estava entre os hebreus. O papel da mãe, o papel da irmã, o papel do pai era estar no meio dos hebreus. Mas tudo correu como o Senhor havia permitido. Radassa estava lá no meio dos hebreus. O seu tio continuou no meio dos hebreus, mas o Senhor a tirou do meio dos hebreus e a colocou no palácio. Eu não sei onde Deus vai colocar você. Eu só sei que aonde Ele colocar você, fique. Porque o lugar que Ele colocar você é o melhor lugar que há nesse mundo. Então, queridos irmãos, não há nada a ser feito acerca dos impérios que virão, que já foram. Então, queridos irmãos, não há nada a se fazer do império que vem. Nós estamos indo para o último império, que é o império da besta. Essa besta, ela vai se levantar. Mas aqui está dito assim, estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão. Mais um milagre. Como é que uma pedra cortada sem mão? Foi o que foi mostrado nesse sonho, uma pedra sendo cortada sem mão, um milagre. E nós sabemos que essa pedra que está sendo cortada sem mão, nós sabemos quem é. O qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e esmiuçou. Irmãos, uma pedra, quando ela cair naquele pé, que é todo de barro, vai fazer com que a estátua tombe, que representa todos os impérios humanos, malignos que existiram e vão cair, porque há um tempo determinado para esse império. Nós estamos suportando esses impérios, mas eles têm tempo determinado e o seu tempo está findando. E quando o Senhor destruir esses impérios, então virá um governo milenar. Então nós estamos caminhando para esse governo milenar. Não temas, não tenha medo. Irmão, nada nós podemos fazer, mas tem irmãos que acham que nem verão esse reino aí maligno, o reino da besta, esse último reino. Tem irmãos que falam, eu não vou ver que eu vou ser arrebatado.
Não vai não, irmão. Você vai estar aqui, sinto te falar. Você vai estar aqui para ver. Olha o que diz Tessalonicenses 2. Ora, irmão, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Amém? Eu também. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, que ninguém mude o seu entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se do dia de Cristo estivesse já perto. Mas ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, queridos irmãos, a igreja nunca será arrebatada, porque está escrito aqui, antes que venha o filho da perdição. A igreja verá o anticristo vai se levantar, então a igreja estará aqui vendo a manifestação desse último império. Queridos irmãos, então não há de ter medo. Se o Senhor está falando que a igreja verá o anticristo, a igreja verá o anticristo. E se a igreja vai ver esse homem do pecado, é porque a igreja estará preparada, o povo de Deus estará preparado para passar o que há de ser passado. E esse último império, irmãos, da besta, nós já estamos vendo se formar. Você está vendo esses homens se unindo. Às vezes você fala, meu Deus, como é que esses grupos se unem? Aquele destruiu aquele povo. Gente, aquele acabou com aquele país. Como eles se unem? Eles se unem porque eles têm apenas um intento: entregar todo o poder à besta. Então, queridos irmãos, esse grupo, como nós estamos vendo, o mundo está se movimentando geopoliticamente, se amoldando, se preparando para o fim, o último governo. Então, o que você está vendo hoje no mundo é um mundo se preparando para os pés da estátua, para o governo final. E nada vai impedir que esse governo se levante. Nada vai impedir, porque ele já foi profetizado. E ele se levanta, o último governo, para ser esmiuçado pela pedra. Então, queridos irmãos, eu quero deixar essa palavra, fique com ela. Ore pelos irmãos que estão precisando de oração aí no grupo. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.